3 de junho de 2020, 21 horas e 26 minutos, falando sobre o Simples. Então, vejam só. Eu vou falar como era e vou falar como é que ficou, tá? Eu vou explicar como era o princípio do tratamento favorecido à luz do texto original da Constituição Federal. Depois eu vou falar como é que ficou após a reforma. Tudo bem? Preste bastante atenção nisso. Então, olha só. Antigamente, cada pessoa política tinha competência para criar um conceito de empresa de micro e pequeno porte e estabelecer um regime jurídico tributário vantajoso e simplificado para essas empresas que englobasse os tributos de sua competência. Então veio a União, criou o seu conceito de ME e EPP e pegou os tributos da sua competência e juntou tudo no Simples Federal. Aí vieram os estados, dentro dos tributos de sua competência, que incidem sobre a atividade econômica, os estados têm o ICMS. Então, os estados criaram um sistema simplificado de arrecadação de ICMS. Criaram o seu próprio conceito de ME e de EPP e depois criaram o seu regime especial de ICMS. E os estados e os municípios também. Muitos municípios criaram o Simples Municipal, que tornava a vida das pessoas que recolhem ISS mais simples. Dá para vocês entenderem? Cada pessoa política criou um conceito diferente de ME e de EPP e aplicou esses conceitos para os tributos da sua competência tributária. Então, aí eu tenho o Simples Federal, feito pela União, com um conceito de ME e EPP e que engloba os tributos federais. Tem o Simples Estadual, cada estado fez o seu Simples Estadual, com o seu próprio conceito de ME e EPP, que engloba o ICMS. E cada município fez o seu ISS, o seu Simples Municipal, que engloba o ISS. Cada pessoa política criou critérios para definir o que é ME e EPP, e cada pessoa política aplicou um sistema simplificado e favorecido dentro dos tributos da sua esfera tributária. Dúvidas? Primeira pergunta, o conceito de ME federal é igual ao estadual? Então, aqui já tem um problema, porque a empresa pode ser Simples Federal, mas não pode ser Simples Estadual. Ok? Pode acontecer isso. Ok? E mesma coisa com o municipal. Então, ele pode ser Simples Federal, não ser Simples Estadual e ser Simples Municipal. Então, vocês vejam que aí os conceitos de ME e EPP eles estão seccionados entre as pessoas políticas. E o tratamento favorecido também abrange só os tributos e competências de cada pessoa política. Tudo bem para vocês? Presta atenção agora, hein? Opa! Chegou a emenda constitucional 42 de 2003, que criou a reforma tributária. Mas que criou, né? Foi a última reforma tributária que nós tivemos, ok? Essa emenda constitucional 42 de 2003. Essa emenda constitucional 42 de 2003, ela foi lá no artigo 146. O artigo 146, gente, é aquele que estabelece a competência da lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária. E a emenda 42 de 2003, ela alterou a redação do artigo 146 e acrescentou no inciso 3 a linha D. Então, olha só, lei complementar. Que lei complementar é essa? É lei complementar da União, tudo bem? Poderá estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, especialmente sobre, agora que vem, a linha D, que não existia. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para ME e EPP. Parágrafo único. Instituir regime único de arrecadação dos tributos da União, dos Estados, Federal e dos municípios. Opa! Então, vejam só. A emenda constitucional 42 de 2003, ela passou a conferir à União poderes para, via lei complementar, estabelecer
um conceito de ME e EPP que vão valer para todas as demais pessoas políticas, e estabelecer um regime unificado do Simples que englobe, além dos tributos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Entenderam isso ou não? Então, olha só. Antes da emenda 42 de 2003, eu tinha Simples Federal, Simples Estadual, Simples Municipal. Cada uma das pessoas políticas criou, a seu bel prazer, um conceito diferente de MI e MPP e um regime simplificado de tributação dentro dos tributos, dentro da sua esfera de competência. Agora, com a emenda 42, passou a ser possível à União, via lei complementar, criar um conceito de ME e EPP que vai valer para todas as pessoas políticas. E estabelecer um regime simplificado que albergue, além dos tributos de competência da União, o ICMS estadual e o ISS municipal. Quem não entendeu isso? Vamos ver se vocês entenderam. Essa emenda derrubou o Simples Federal, o Simples Estadual, o Simples Municipal? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Professor, acho que derrubar não derrubou, ele unificou, né? Não, veja Acabou bem, unificando. Alexandre, a emenda 42 de 2003 acabou criando condições constitucionais para a unificação. Porque a unificação ela só vai vir com a Lei Complementar 123 de 2006. Perfeito, não, correto. Então você veja que é a mesma coisa do PIS e COFINS que eu expliquei no começo da aula. À luz do texto original da Constituição, a Lei Complementar 123 seria inconstitucional. Só que foram lá, alteraram o texto da Constituição e falaram, olha, se a União criar uma lei complementar e criar um conceito de ME e PP, esse conceito vai valer para todas as pessoas políticas. E essa lei complementar também pode criar um regime único. Entenderam? Tanto é verdade que eu estou dizendo para vocês que olha o que diz o artigo 94 da DCT, incluído pela emenda 42 de 2003. Ó, os regimes especiais de tributação das ME e EPPs, próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no artigo 146, inciso 3 da linha D. Ou seja, a própria Constituição fala, olha, o Simples Federal, estadual, o Simples Federal e os Simples estaduais e municipais continuam em vigor até que a lei complementar estabeleça o Simples Nacional, que vai albergar, além dos tributos de competência da União, o ICMS estadual e o ISS municipal. E, efetivamente, em 2006, veio a Lei Complementar 123 de 2006, que criou uma definição única de MEPP e um regime unificado de arrecadação de Simples, que inclui, além dos tributos da União, o ICMS estadual e o ISS municipal. Dúvidas? Dúvidas, gente? Sabe por que eu falei isso, Alexandre? Porque às vezes eu pergunto na prova o que acabou com o Simples Federal e os caras colocam a emenda constitucional 42. Ela deu base constitucional para que lei versasse sobre a unificação. Exatamente. É essa a questão. Show. Tá? Bom, então vamos ver. Olha só. O Simples Nacional, ele é feito pela União, ele alberga tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, contribuições sociais da União, como o ICMS e o ISS dos estados e municípios. Tudo bem? Então, por que ele é chamado de Simples Nacional? Qual é a diferença? Pergunta de prova. Qual a diferença entre o Simples Nacional e o Simples Federal?
O Simples Nacional abrangeria o ICMS e o ISS, né? O Simples Nacional abrange, além dos tributos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Por isso que ele é nacional. E aí, olha só, criou um conceito de ME e de EPP, que já foi alterado pela Lei Complementar 155 de 2016. Agora, ME, receita de até 360 mil no ano. E EPP de 360 a 4 milhões e 800 no ano. Tudo bem? Dúvidas, gente? Liza? Dúvidas? Não, sem dúvidas. Elaine? Gabriel? Nossa, só uma pergunta, mas eu acho que talvez até eu esteja errado. Existe ainda o Simples Federal ou só o Simples Nacional que é efetivo hoje? Então vamos lá. Aqui, ó. Os regimes especiais de tributação das ME e PP, próprios da União, dos estados, federal e dos municípios, ou seja, o Simples Federal, Estadual e Municipal, Unificou. cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no 146D. Esse regime é previsto na Lei Complementar 126, que é esse aqui. Então, quando esse aqui, o Simples Nacional, entrou em vigor, os outros cessaram. Entendeu, Gabriel? Entendi. Não, e realmente teriam que cessar, senão seria uma bitributação, né? Concorda? Agora, não, ficou bem claro agora. Então, vou fazer uma pergunta para você, Gabriel. Quem é que recolhe os tributos aqui agora? São as empresas. Não. Quem é o sujeito ativo da relação jurídica tributária no Simples Nacional? São as pessoas políticas de Qual direito delas? público. Qual delas? Ó, no Simples Federal, o sujeito ativo era a União, porque eram os tributos da sua competência. Ah, beleza. Estados e municípios. No Simples Estadual, o sujeito ativo eram os estados. No Uhum. Simples Federal, o sujeito ativo eram os municípios. E no Simples Nacional, quem é o sujeito ativo? Os estados e municípios. Não, a União. Não? A União, cara. A Ah, União que então eu li errado lá. Eu entendi tudo errado essa parte. Por isso que eu tô aqui. Não, mas ficou Veja claro bem, agora, mas é porque eu tinha perdido o raciocínio lá atrás. no Simples Nacional, você paga uma guia só chamada de DARI, se não me engano, tá? Acho que é DARI. E você paga essa guia para a União. Aí qual a pergunta que você tem que fazer para mim agora, Gabriel? Pô, professor, mas se você for um prestador de serviço, a União recebe o tributo, como é que fica o município com o ISS? Pô, professor, e na lojinha do seu pai? Como é que fica o Estado com o ICMS? Quem é que resolve esse BO para mim? A União faz repasse daí, no caso? Exatamente, a União repassa. Então, um pedaço do que a União recebe da indústria e do comércio, ela repassa para os estados a título de ICMS. E um pedaço do que a União recebe dos prestadores de serviço, ela repassa aos municípios a título de ISS. Entendeu? Ah, é nisso daí que eu fiz confusão, porque eu li ali em cima a emenda e eu tinha entendido isso, da parte do ICMS e do ISS. Entendeu agora? Uhum. Então, olha só. O Simples Nacional vem substituir. O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, ele vem substituir o Simples Federal, Estadual e Municipal. E ele é chamado de nacional porque, além de englobar os tributos da União, também engloba o ICMS estadual e o ISS municipal. A União arrecada todo o dinheiro e pega um pedaço dessa grana, oriundo das indústrias e do comércio, e repassa aos estados a título do ICMS. E pega uma grana que vem dos prestadores de serviço e repassa aos municípios a título de
ISS. Agora, como é que funciona esse sistema? Então, olha só. Esse sistema, basicamente, é o seguinte, gente. É receita vezes alíquota. Ok? E vamos chegar no valor do tributo, que vai substituir todos esses aqui agora. Então, olha só. Eu tenho vários anexos na Lei Complementar 123 e depois alterada pela 155. Ok? O anexo 1 é para quem é do comércio. E ali eu vou ter um pedacinho de CMS. No anexo 2 é para quem é da indústria. Aí, além de ter um pedaço que é ICMS, eu vou ter um outro pedaço que é IPI. Depois, o anexo 3, 4 e 5 são para os prestadores de serviços. E aqui eu vou ter ISS do município, estão entendendo? Então, se eu sou uma indústria, eu caio no anexo 2. E um pedaço do que eu recolho vai para os estados a título de ICMS. Se eu sou prestador de serviço, depende do serviço que eu prestar, eu vou cair no anexo 3, 4 ou 5. E aí um pouco do que eu pagar vai para os municípios a título de ISS. E se eu for do comércio, eu caio no anexo 1. Entenderam? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Anexo 1, presta atenção, comércio. Lei Complementar 155 de 2016. Se a receita da minha empresa nos últimos 12 meses for de até R$180 mil, eu vou pagar uma alíquota de 4%. Se a receita da minha empresa for entre 180 e 360, eu pago 7,30%, mas eu tenho uma dedução de 5.900. Se a minha empresa tiver uma receita entre 720 e 1.800.000, eu pago 10% com uma dedução de 22%. Entre 1 milhão e 3.600.000, pago 14% com uma redução de 3%. E entre 3.600 e 4.800, eu pago 19% e tenho uma redução de 378. Estão entendendo? Então, eu pego a receita da empresa, multiplico pela alíquota, tiro o valor da dedução e chego no valor do imposto devido. Isso daqui, no comércio, vai substituir imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI não, porque o comércio não paga IPI, contribuição social sobre a folha de pagamento, SAT e Sistema S. E vai substituir ICMS também. Bom, gente, se eu for até 180 mil e pagar 4%, tá mais barato para mim? Tenho redução da carga tributária? O que vocês acham? Hã? Ó, quanto que o cara no lucro presumido paga de PIS e COFINS? Não é 3% de COFINS e 0,65% de PIS? Então, veja, se eu tiver no Simples, até 180 mil, eu vou pagar 4% e morreu tudo. Pô, se eu tiver aqui no lucro presumido, só de PIS e COFINS eu vou pagar 3,65%. Reduziu ou não reduziu a carga tributária? E tornou ou não tornou mais fácil minha vida? Em vez de recolher todos aqueles tributos, eu recolho um só agora. Então, veja, quando eu estou aqui na primeira faixa, a minha vida está mais simples e minha carga tributária está reduzida. Agora, à medida que meu faturamento vai aumentando, eu tenho que começar a fazer conta. Por exemplo, se eu cair nessa faixa aqui de 3.600.000, eu vou dizer para você, pagar 19%, eu acho que é melhor sair do Simples e entrar no lucro presumido. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer conta. Estão entendendo? Entenderam, gente? E acima de 4.800.000 teria a opção de entrar dentro do Simples ou não tem essa opção? Não, veja bem, você sempre tem a opção, desde que sua receita seja dentro dessas faixas. Então, se for acima, 5 milhões. Já era, você tem que sair fora. Você estourou. É o famoso estouro que dá. Aí você obrigatoriamente tem que sair do Simples. Entendeu? Sim. Tá bom? Dúvida, gente? Agora fala uma coisa para mim.
dessa alíquota que está aqui, quantos por cento é imposto de renda, quantos por cento é contribuição social, quantos por cento é ICMS? Aí presta atenção, ó. Aqui, ó, é a repartição. Tá? Então presta atenção no que eu vou dizer, hein? Se eu tiver até 180 mil, eu não paguei 4% de alíquota. 5,5% do que eu paguei é imposto de renda de pessoa jurídica. 3,5% é contribuição social sobre o lucro líquido. 12,74% é COFINS. 2,76% é PIS. 41,5% é contribuição previdenciária. E 34% é ICMS. Entenderam? Então, quando eu estou no comércio e pago 4% de alíquota, 34% do que eu pagar vai direto para os estados. Não é que vai direto para os estados, né? Vai para a União e a União repassa para os estados. Entenderam isso ou não? Hein, gente? Sim. Ok? Então, vocês vão ver que existe essa repartição aqui. Daquilo que eu pago, um pedaço é imposto de renda, outro pedaço é contribuição social, COFINS, PIS, contribuição previdenciária e ICMS. Quando eu pego o anexo 2, que é da indústria, vai acrescentar mais uma coluna aqui, ó, que é o IPI. Entendendo? Agora, quando eu entro no anexo 3, 4 e 5, aí sai ICMS e entra ISS. Entenderam ou não, gente? Alguma dúvida aí? Pessoal, tem alguém aí? Certo? Nenhuma dúvida. Débora? Tudo certo. Elaine? Tranquilo, professor. Michael? Tranquilo, professor. Deu para entender. Tiago? Tudo certo, professor. Bom, com essa aula, então, gente, a gente considera encerrado o programa, tá? Aí, assim, estudem, revejam as aulas. Muito importante isso, rever as aulas. Dê uma estudada boa. E no dia 17 a gente vai vir fazer a prova, tudo bem? Beleza, professor. Beleza? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo. Como é que vai ser mais ou menos a prova, professor? Não sei, cara. Pode ter teste, pode ter questões, eu não sei ainda. Eu estou assistindo o tutorial aqui para ver primeiro como é que monta a prova, para depois eu ver como é que eu vou fazer, entendeu? Entendi. Vou ter que estudar aqui para ver como é que eu monto a prova. E depois que eu ver como é que eu monto a prova, daí que eu vou fazer vou pensar em como fazer a prova. Tá bom? Beleza. Pessoal, tudo de bom para vocês, se cuidem aí. Espero encontrar na faculdade semestre que vem, tá bom? Obrigado pelas aulas aí. Obrigado. Obrigado, professor. Alô. Falou, boa noite. Boa noite, pessoal. Então, aí. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.